a gente está trabalhando, está além do que o Bernoulli cobrou para a gente, graças a Deus. Então, nós estamos numa situação boa. E também porque nós estamos aí faltando trabalhar 2 conteúdos no nosso currículo, que é o conteúdo de estática e o conteúdo de estática. Aí está faltando a gente falar, dentro de estática, de equilíbrio de um ponto material, equilíbrio de um corpo extenso e hidrostática. São os conteúdos que estão faltando nós trabalharmos. Na semana passada, a gente fechou o conteúdo de gravitação. No nosso simulado Bernoulli próximo, vai ser cobrado o Bernoulli 1, 2 e 3. No Bernoulli 3, temos gravitação, então nós vamos cobrar gravitação nesse simulado Bernoulli. E no último simulado, que é elaborado por nós vamos cobrar impulso e quantidade de movimento. Vamos cobrar estática, que é o equilíbrio de um ponto material, de um corpo extenso, e hidrostática, certo? Então, a gente vai com calma trabalhar o nosso conteúdinho. Hoje, quem quiser, pode pegar o seu livro-texto e abrir no Física 1, parte 2. Você pode abrir aí na cadê Nilzane? Você pode abrir na página, que do que de cadê Nilzane, que do que de cadê Nilzane. Pronto. Página 552. Benedito, na verdade só são 3 conteúdos, Benedito, tá bom? Só são 3. É porque parece muita coisa, porque eu falei detalhado, mas só são 3, que é impulso e a parte de estática, englobando o corpo e líquido, tá bom? Sólidos e líquidos. Bom, aí hoje nós vamos começar o conteúdo de hidrostática. E eu planejei aqui a nossa aulinha, onde eu vou utilizar... Cadê meu material? Áreas, janelas. Cadê meu material? Cadê meu material? Só um segundinho. Vamos ver se agora vai. Pronto. Belezoca. Tá todo mundo enxergando bem o material, gente? Estão enxergando e me ouvindo? Amém. Tia, pode repetir qual era a página? Página 552. Obrigado. Física 1, parte 2, tá bom? Todos os conteúdos desse último simulado se encontram na Física 1, parte 2, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar início ao conteúdo de estática. Eu comecei colocando para vocês essa imagenzinha aqui de uma ponte, onde essa ponte ela possui um arco e várias pedras de concreto. E aí eu pergunto para vocês, será que para uma pessoa construir uma ponte dessa, ela precisa ter conhecimentos físicos? Ou não? Basta botar um pedreiro, tem muita gente que quando vai construir sua casa, só diz para o pedreiro, eu quero assim, quero assim, quero assim, e o pedreiro constrói. Aí com o passar do tempo começa a aparecer rachaduras nas paredes, né? Por que isso acontece? Em seguida, eu coloquei para vocês essas 3 imagens. Olha só. Coloquei um indivíduo com a perna arrebentada aqui, ó. Penduradinho, em repouso. Coloquei uma ponte sendo construída. Em seguida, coloquei uma pessoa que usa aparelho nos dentes. A estática, gente, nós estudamos cinemática, que é a parte da física que estuda o movimento. Nós estudamos a dinâmica, que é a parte da física que estuda a causa do movimento. E agora a gente vai para a estática, que é uma parte da física dedicada exclusivamente ao estudo das forças.
A estática ela é o ramo da física que estuda o equilíbrio dos corpos. E aí, para você ter noção dos ramos de atuação, eu coloquei essas 3 imagens para vocês. E eu pergunto, o que é que o engenheiro, o ortopedista e o ortodontista têm em comum? Eu estava prevendo que você ia fazer essa pergunta, mas eu não faço a mínima ideia. É mesmo? Tu acha, André, que um engenheiro não tem nada a ver com ortodontista, que não tem nada a ver com ortopedista? Deve ter alguma coisa a ver, mas eu não Então, eu sei. perguntaria, né? Muito bem. Boa dedução, André. Gente, olhem para as minhas mãos. Essa perna desse indivíduo, ela está, vamos supor, que o osso tenha feito isso. Tá bom? E aí, o que o ortopedista tem que fazer? Ele tem que fazer uma cirurgia, alinhar esse osso, parafusar o osso de uma forma que ele garanta que quando ele se recuperar, se solidificar e o indivíduo for ficar em pé, esse osso ele não venha a quebrar novamente, ele fique em equilíbrio. Equilíbrio estático. Essa ponte, observe que ela é colocada em pedaços. E cada pedacinho desse tem que estar em equilíbrio estático, para garantir que ela não vá se romper, não vá cair. Quando você vai ao ortodontista, ele coloca essas ligas na sua boca, para quê? Para poder forçar, aplicar uma força sobre os seus dentes, de maneira que eles ou se movam em movimento uniforme ou que eles permaneçam em equilíbrio. Então, as 3 áreas estão trabalhando com força e as 3 áreas estão querendo manter o equilíbrio. Então, se a estática é o ramo da física que estuda as forças, é necessário que a gente saiba primeiro como calcular uma força resultante. E aí, como a gente está de boa, tranquilo, eu vou fazer aqui uma revisão rápida sobre vetores, tá bom? Então, vamos imaginar que nós tenhamos um objeto e que sobre esse objeto nós tenhamos várias forças agindo sobre ele. Mais especificamente, N forças, tá? Se eu for representar sobre esse objeto a força resultante, eu posso garantir que essa minha força resultante vai ser o vetor soma de todas as forças. Concordam comigo? O vetor força resultante vai ser o vetor soma de todos os vetores. Mas como é que eu faço para calcular esse vetor soma de todos os vetores? Para você conseguir fazer esse cálculo, é necessário que você lembre de algumas regras de adição de vetores. Primeira regra, eu falei para você que quando você tem vários vetores agindo sobre um objeto, para você somar eles, você pega a extremidade do primeiro e liga com a origem do segundo. E você pega a extremidade do segundo e liga a origem do primeiro. E sobrou espaço, não sobrou? Olha aqui o espaço, ó, sobrou. Quem é que eu vou pôr nesse espaço? Origem com origem, extremidade com extremidade, vai ser o meu vetor força resultante. Então, essa regra, ela recebe o nome de regra do polígono. Você vai colocando os vetores, extremidade com origem. No que terminou os vetores, o espaço que ficar vago vai ser onde você vai preencher com o seu vetor força resultante. Essa regra é a regra do polígono. Tudo bem?
Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Lembrando que aqui eu estou somente revisando o nosso primeiro conteúdo de vetores, porque nós vamos precisar daqui a pouquinho. Outra regra que nós temos, quando nós temos dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor força resultante vai ser a soma dos vetores. Outra regra, quando você tem dois vetores na mesma direção, mas em sentidos opostos, a soma dos vetores, na verdade, vai ser a subtração deles. Mesmo sentido, soma. Sentidos opostos, subtrai. Outra regra, se você tem dois vetores formando um ângulo qualquer entre si, você pega o primeiro vetor, o segundo vetor, usa a regra do paralelogramo e aí você descobre o vetor força resultante. Traçou uma reta paralela ao primeiro, traçou uma reta paralela ao segundo, o resultante ele é determinado pela regra do paralelogramo. Usou a regra do paralelogramo, você vai ter que utilizar a lei dos cossenos. Como é que eu descubro a lei dos cossenos? Primeiro, eu uso a regra do paralelogramo para descobrir o vetor força resultante e para calcular ele, eu vou precisar usar a lei dos cossenos. Lembrando que na matemática, o ângulo que você usa para descobrir a lei dos cossenos é o ângulo, esse ângulozinho de 180 menos θ. Por quê? Porque lá na matemática você está trabalhando com esse triangulinho aqui, ó. Aqui nós vamos usar esse ângulo entre os dois vetores, ou seja, o ângulo externo. Nesse caso, como eu vou usar o ângulo externo, se eu usasse o interno, seria o primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vetor, vezes o segundo vetor, vezes o cosseno do meu ângulo interno, que é 180 menos θ. Como, na verdade, nós vamos usar esse ângulo externo, então, o cosseno de 180 menos θ é a mesma coisa de menos o cosseno de θ. E aí, quando você substitui aqui em cima, você chega à conclusão desta lei dos cossenos usando mais. Então, de novo, quando você utiliza a regra do paralelogramo, para que você descubra o vetor, é necessário que você, em seguida, aplique a lei dos cossenos, que diz o quê? Que o vetor força resultante ao quadrado é igual ao quadrado de ambos os vetores adicionado a 2 vezes o primeiro vetor vezes o segundo vetor multiplicado pelo cosseno do ângulo. Tá. Beleza, tia. Entendi. Você entendeu? Me diga quanto é o valor dessa força resultante. 2 segundinhos para vocês fazerem aí o valor dessa força resultante.
E aí? Eu encontrei F raiz de 3. F raiz de 3 o André encontrou. Quem mais? Quem mais encontrou alguma coisa? Pedrão, tu encontrou o quê? Laura, quanto foi que tu encontrou? Maria Cristina. Elmiro. Só para deixar claro que eu fiz com pressa, então talvez eu tenha errado alguma coisinha na hora da conta. Olha, desculpa esfarrapada, hein? Hein? Não, o André não é desculpa esfarrapada, ele tá falando sério. Ele não é desculpa esfarrapada, não. Tudo bem, André, tudo bem. A gente perdoa se tiver tido algum problema aí, tá? Calma, tia, que eu sou devagar. Tá bom, tô calma. Ô, Cristina, por que teu cérebro tá cansado? Mulher, dá uma respirada aí, fecha o olho, dá umas 2 respiradas e vamos lá. Então, olha só. Se o ângulo é de 60 graus, para eu descobrir a resultante, eu vou ter que fazer a regra do paralelogramo. O que diz a regra do paralelogramo? Eu traço 2 retas, uma paralela ao primeiro, outra paralela ao segundo, e isso aqui é o meu vetor força resultante. Beleza. Apliquei a regra do paralelogramo, aí eu vou para a lei dos cossenos para poder descobrir o resultante. O que diz a lei dos cossenos? Que o resultante ao quadrado vai ser igual à primeira força ao quadrado, mais a segunda força ao quadrado, mais 2 vezes a primeira força, vezes a segunda força, vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso é 60. Observe que eu coloquei as 2 forças iguais para facilitar o teu cálculo. Nem sempre elas vão ser iguais, tá? Nesse caso eu botei para facilitar. Então a nossa resultante é f ao quadrado mais f ao quadrado, mais 2f vezes f, e o cosseno de 60 é 1 meio. 2 vai embora com 2, eu vou ter que r ao quadrado, a minha resultante ao quadrado, vai ser 3 vezes f ao quadrado. Ou seja, a resultante vai ser f raiz de 3. De novo, quando é que eu vou usar a lei dos cossenos, professora? Quando você tiver um ângulo qualquer sendo formado entre as suas forças. Pergunto, e se esse ângulo for 90, o que vai mudar? Se for 90, o que muda? Posso falar? Um segundinho, deixa os outros pensarem um pouquinho. Dá pra me escutar? Ah, sim. Eu acho que vai ser só o cosseno ali. Tipo assim, porque vai multiplicar por um cosseno diferente. Isso. Só E que o agora tem um cosseno vai problema. ser quanto? Vai ser 0. Aí vai ser Pitágoras. Ah, entendi. Olha que maravilha. Um caso notável, exatamente, Gisela. Quando você tem o ângulo de 90, o que vai mudar é porque o cosseno, eu vou usar o cosseno de 90, e o cosseno de 90 é 0. Se o cosseno de 90 é 0, então vai resultar no teorema de Pitágoras. Ah, professor, então quer dizer que o teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos? É! Então, a minha resultante fica sendo f raiz de 2, ok? E mais um caso. E se esse ângulo for 120? Se eu tiver 2 forças iguais,
formando entre si o ângulo de 120. E aí? Menos o cosseno de 60. Aí o quê? Cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Isso. Então vai ser menos o cosseno de 60. De 60 que vai dar lá em menos um meio, o que vai resultar em 2f menos f. Aí vai ser f ao quadrado que vai dar f. Exatamente. Muito bem, muito bem, muito bem. E tia, por que você botou essas duas forças iguais sempre? Só para mostrar para vocês um caso particular, que se vocês lembrarem, vai te ajudar a resolver muita coisa. Olha, se você tiver duas forças iguais, formando entre si o ângulo de 120, usando a regra do paralelogramo, você observa que pela lei dos cossenos, a tua resultante é a própria força F. Tia, por que a senhora botou raiz de 1? Só para ficar bonitinho, porque no primeiro deu F, raiz de 3. No segundo, F, raiz de 2. Aí nesse aqui eu botei F, raiz de 1, Tia, tá bom? só tem um problema disso aí. Oi. Se os três lados são iguais, isso aí não... Ah, não. Confundi aqui total. Vai Não, dar... confundiu não, tá certo. Ó, quando você tem o ângulo de 120 e as duas forças são iguais, a tua resultante é igual à própria força. Ou seja, o ângulo de 120, você observa que, usando a regra do polígono, a soma deles vai dar um triângulo equilátero. Por isso que a força resultante fica sendo igual às outras forças. Porque pela regra do polígono, você vai ter um triângulo equilátero. Certo? Belezota? A Gisela já tinha colocado todos os casos. E aí, nós temos também o caso da decomposição vetorial. Quando é que a gente vai usar a decomposição vetorial? A gente usa a decomposição vetorial quando ele está numa direção que está complicando a vida da gente. Ora mais. Quais são as direções mais fáceis da gente trabalhar? Horizontal e vertical. Então, quando você tem um vetor que não está nessa direção e não está te ajudando, o que você faz? Decompõe ele. Como é que eu faço a decomposição de vetor? Um vetor V formando um ângulo θ com a horizontal, eu posso transformar ele em dois vetores. Um vetor Vx e um vetor Y. Onde, se eu pegar esse Vy e trouxer aqui para a extremidade de Vx, eu vou formar um triângulo retângulo. Onde o Vy vai ser o cateto oposto ao ângulo θ. Ou seja, cateto oposto é usado no seno. O seno de θ vai ser Vy sobre V. Ou seja, Vy vai ser V seno de θ. Enquanto o Vx vai ser o adjacente. Ou seja, o cosseno de θ vai ser Vx sobre V, onde esse Vx vai ser V cosseno, olha, cometi uma gafe aqui, tá? V cosseno de θ. Eu vou postar esse material hoje à tarde para vocês. Antes de eu postar, eu vou fazer essa correção, tá bom? V cosseno de θ. O que é isso, professora? A decomposição vetorial de vetores, ok? Professora, mas se você falou que a gente está trabalhando equilíbrio de um ponto material e que você está revisando a parte da soma de vetores, como é que eu sei que eu vou ter uma resultante nula? Em quais casos eu posso dizer que a soma dos vetores vai ser nula? Primeiro caso, se você tem dois vetores iguais, porém de sentidos opostos. Se tem dois vetores de mesmo módulo de sentidos opostos, a resultante é zero. Se você tem vários vetores e quando você somar todos eles, formar um polígono fechado, a resultante é zero. Se você tiver vários vetores em direções quaisquer, para você garantir que a resultante é zero, você vai fazer
o F1x, o F1y, o F2y e o F2. Para você garantir que a resultante é zero, na direção x, eu tenho que dizer que o F1 cosseno de alfa tem que ser igual ao F2 cosseno de beta. E para eu garantir que no eixo y também é zero, F1 seno de alfa mais F2 seno de beta tem que ser igual ao F3. Resumindo, para que a força resultante seja zero, tudo que aponta para cima vai ter que ser igual a tudo que aponta para baixo. Tudo que aponta para a direita vai ter que ser igual a tudo que aponta para a esquerda. Ok? Alguma pergunta? Não? Vamos ver se vocês entenderam. Para que serve a força resultante ser zero? Para você garantir que o ponto material está em equilíbrio. Quando é que um corpo está em equilíbrio? Quando a força resultante sobre ele é zero. E quando é que a força resultante é zero? Quando a velocidade é constante ou ainda quando a velocidade é nula. Quando é que a força resultante é zero, professora? Quando a velocidade é constante ou quando a velocidade é nula. Então, nós vamos dizer que um ponto material está em equilíbrio toda vez que a força resultante for nula. Vamos ver se vocês entenderam? Abram o livro de vocês. Abram o livro de vocês. Na página 565. Página 565. 565. Questão de número 20 e... questão de número 16. Questão de número 16. Ok? Questão de número 16. Belezoca? Vou destacar aqui o quadro. Quero ver se vocês entenderam o que eu falei ou se vocês estão aí só de boas. Olha só. Você tem aqui um semáforo. Você tem um semáforo, tá? William, esse semáforo, ele está formando lá em cima ângulos de 30 graus. E ele diz que esse semáforo tem peso 120 newtons. Beleza, Benedito, fechou. Faz aí agora a 22. 22. Esse semáforo tem peso 120 newtons. Beleza, William? Pois faz a 22. Ele quer que tu diga quanto vale a tração dos fios. Gente, se ele está em equilíbrio, tu tem que escolher um ponto para tu considerar esse ponto em equilíbrio. Normalmente esse ponto é um nó, tá? E aí quais são as forças que vão agir sobre esse nó? Para baixo, peso. Para cá, tração. Para cá, tração. Tia, eu não botei tração e tração. Eu botei T1 e T2. Algum problema? Não. A maioria dos alunos
ele também vai ser 30 graus. E aí, o que eu vou fazer? Vou decompor as forças. Eu vou ter aqui, ó, T1 cosseno de 30 para cá. T2 cosseno de 30 para cima. T1 seno de 30 para cima também. T2 seno de 30. Beleza. Ele falou que está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Mas ela tem que ser zero em todas as direções. Então, ó, vamos primeiro para o eixo X. No eixo X, para ele estar em equilíbrio, o que eu tenho que dizer? Que P1 cosseno de 30 vai ter que ser igual a T2 cosseno de 30. Olha, menino! Ah, tia, T1 é igual a T2. Gente, lembrando que eu estou fazendo desse jeito para aqueles alunos que não atentaram que as frações seriam iguais, tá? E para ser equilíbrio, no eixo Y, Y, também tem que dar zero. Vamos lá, para dar zero? T2 seno de 30 mais T1 seno de 30 tem que ser igual ao peso. Mas tu acabou de descobrir que T1 é igual a T2. Então, vou chamar só de T e de T. Aí, ó, 2T seno de 30 é igual a 120. 2T vezes 1/2 é igual a 120. Então, a tração é de 120 newtons. Ah, professora, eu não fui com tudo isso, não. Sabe o que foi que eu observei? Eu fiz foi assim, ó. Eu pensei assim, ó. Vem pra cá, eu botei T2. Eu observei que era igual a T1. Então, eu botei o quê? T. Aqui eu botei T. E aqui eu botei peso. Aí, quando eu fui analisar as forças, eu observei que isso é 60, que isso é 60 e que isso é 60. Como é um triângulo equilátero, então, para ser equilátero, todos os lados são iguais. Então, T é igual a T, que é igual a P. E aí eu descobri que a fração é igual a 120. Ah, tia, eu não percebi que eram iguais. Eu botei T1 e T2. Não tem problema, ó. Quando tu bota T1 e T2, tu descobre que elas são iguais. Não, tia, eu não fiz assim, não, ó. Eu fiz foi assim, ó. Presta atenção. Eu fiz assim, tia. Ó. Eu disse que aqui é T. Disse que aqui é T. Disse que aqui é peso. Aí eu observei que esse ângulo aqui é de 120. E aí a senhora acabou de dizer que se for dois vetores iguais, a resultante, se for 120, também é T. E aí T é igual ao peso. Gente, são várias as formas que você tem para calcular. Várias. Mas o resultado final vai ser o mesmo. Porque a física não muda. Ela tem que ser válida para qualquer situação. Se você estiver analisando da maneira correta, pois tem que dar certo em todas as situações. Ok? A gente vai trabalhar com roldanas de novo nesse assunto? Vamos trabalhar com roldanas sim. Tá bom? Bora mais uma? Questão 22 do livro também.
Questão 22. Andrézito, tira um print aí, por favor. Tirou? Tirei. Obrigada. Vamos para 22. William, você fez a 22? Benedito, fez a 22? Olha a questão 22, ó. Ele coloca para ti uma bola, um fio e um objeto. E aí, ele disse para ti que aqui é 30 graus, aqui é 60 graus, e mesmo que ele não dissesse, não precisa ele dizer, mas se aqui é 30, aqui é 60, aqui é 90. Muito bem, William, muito bem, muito bem. Se ele está em equilíbrio, gente, para estar em equilíbrio, eu pego o nó e eu digo que nesse nó a resultante tem que ser zero. Então, ó, aqui eu vou ter peso na vertical para baixo. Aqui eu tenho uma fração. Aqui eu tenho, opa, tem uma mola, professor, então tem uma força elástica. Vamos ver como é que fica esses vetores? Ó, presta atenção, olha para cá, ó, tá olhando? Ó, força elástica, ó, tração, e aqui, ó, tá lá, peso. Esse ângulo é 90. Esse ângulo é quanto entre a tração e o peso? Aqui é 60, então aqui é 30. Pergunto, aqui dá zero? Tá, porque formou um polígono fechado. Se formou um polígono fechado, pergunto para vocês, quem é o cosseno de 60? É a força elástica pelo peso. O cosseno de 60 é 1/2. Força elástica é 4 vezes a deformação. E o peso ele deu uma questão que é 50. Então, ó, jogando para cá fica 25 igual. A constante que ele deu na questão é de 5.000. E a deformação é o que ele quer. Aí, ó, a deformação vai ser 5, 1, 2, 3, dividido por 25. Correto? Não, professora. O 25 fica em cima. O 5.000 é quem vem dividindo, criatura. Então, a deformação vai ser 0,5 vezes 10 a menos 2 metros. Mas nas alternativas ele colocou foi em centímetro. Ah, então fica deformação igual a 0,5 centímetro, porque 10 a menos 2 é centímetro. Tranquilo? Andrézito, print. Belezota? Ok. Obrigada, André. O William arrasou, estava certíssimo, viu? Bora lá, ó. Vou querer
amanhã. Vou querer para amanhã. Quais questões, professora, do capítulo vocês irão fazer para amanhã? As questões de número 8, questão de número 18, questão de número 19, porque lembra a Kate, adoro arco e flecha. E depois nós vamos para a questão de número... Coloquei quantas? 1, 2, 3. São 5 que eu quero botar para vocês. Vamos botar 26, porque ela é da OBF, né? E a OBF tá chegando a OBF. Então, bota a 26 e a 30, tá bom? Pronto, para amanhã. Amanhã nós temos 2 aulas. Na primeira aula, a gente vai falar sobre momento binário, momento de uma força, na primeira aula. Na segunda aula, nós vamos fazer a correção das questões, daquelas questões que vocês não conseguiram, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Obrigada. Falou, André. Tchau. Benedita, amanhã que eu digo é quinta, Benedito. Oh, Deus. Você sabe que sua tia não é 100% do juízo.